tudo bem? Nós vamos dar continuidade à nossa aula de formação espiritual, baseado no texto do Verdadeira Espiritualidade de Franz Schaeffer. Após essas 3 videoaulas que estou disponibilizando na plataforma, eu vou separar um material um pouco mais abrangente da produção teológica e espiritualista de Schaeffer. Bom, muita coisa a ser dita sobre Franz Schaeffer. É um homem que, como eu disse em uma outra videoaula, pensou fora da caixa, fora do seu tempo, um homem muito para frente nas questões de espiritualidade. E foi um grande homem que deixou um grande legado para a vida da igreja cristã, principalmente dentro da nossa formação ou da nossa tradição teológica, né, que leva a experiência com o Espírito Santo e a santidade muito a sério dentro do nosso escopo teológico, tá bom? Muito bem, continuando as nossas aulas, Franz Schaeffer ainda no texto, ele diz assim: também vejo diante de mim aquilo que podemos chamar de lei do amor, o fato de que devo amar a Deus e aos meus semelhantes. Ele parte desse pressuposto bíblico de que a lei, né, do amor é uma lei que deve ser expressada também ao meu semelhante. Então nós partimos desde o início de uma culpa que é removida do pecado, que nós trazemos inato do ser humano, através da justificação pela fé, e o início da vida espiritual se dá por meio do novo nascimento e dessa nova espiritualidade. E aí desenvolvemos ao longo da vida cristã um aperfeiçoamento da santidade e da vida cristã em nossa vida. E isso desemboca não em normas externas, negativistas, daquilo que não podemos fazer para obter a vida espiritual, mas sim de algo que acontece no interior, que é a transformação, onde nós saímos de um reino de trevas, agora estamos no reino de luz, inserido numa comunidade cristã, avançando com o discipulado de Cristo. E aqui, nesse momento do nosso curso, ele fala que essa lei do amor precisa ser de fato algo que represente na vida cristã o amar a Deus, mas também amar o meu próximo. Portanto, no capítulo 14 da carta aos Romanos, no versículo 15, lemos: se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal, por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Aqui Paulo, no capítulo 14, versículo 15, está falando sobre questões externas, que fazem com que o meu semelhante peque, seja questões culturais e religiosas, como era essa da lei de judeus, mas Cristo morreu por essa pessoa, então o meu amor por ela tem que ser maior a ponto de eu protegê-la. Se ela ainda tem uma deficiência de entender certas questões, que para mim já é resolvida, eu preciso amá-la a ponto de conduzi-la a Cristo. Então eu abro mão de situações que para mim considero normal. Muito bem, ele diz assim: o mesmo se verifica em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 12 e 13. Ele diz: e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso a comida serve de escândalo ao meu irmão. Nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Contudo, chega a ocasião em que a vida cristã e a verdadeira espiritualidade não devem ser consideradas como externas, mas sim como internas. O clímax, segundo Schaeffer no texto, do decálogo dos 10 mandamentos, é o 10º mandamento, onde ele diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Schaeffer está dizendo que o clímax do decálogo, na quebra do mandamento, está em algo interno e não externo. O cobiçar, coisas que muitas vezes ninguém sabe, só eu e Deus.
e o próprio inimigo que está muitas vezes nos tentando a quebrar voluntariamente, né, a vontade de Deus, a lei de Deus. O mandamento que ordena não cobiçar refere-se a uma coisa inteiramente interna. Não é uma lista normativa de uma lei estabelecida. É algo interno. Deus diz nos 10 mandamentos, dado a Moisés, não cobice. E a cobiça é algo que é gerado internamente no meu coração. E essa cobiça ela pode tornar-se um pecado muito grave, muito sério na minha vida espiritual, a ponto de eu perder a minha relação com Deus. Muito bem. Ele diz assim, o ponto final do assunto é que chegamos a uma situação interna e não numa situação meramente externa, como muitas igrejas propõem. Uma espiritualidade moral, eu vou pôr entre aspas, legalista, né? Porque o aspecto da legalidade ela é importante como resultado. Eu vivo a lei, eu não vou quebrar a lei de Deus é santa. Mas esse legalismo religioso, esse peso religioso, traz sobre mim uma vida cristã baseada em méritos morais e não o mérito de Cristo. Eu vivo pelos méritos de Cristo e por amor a Cristo e por amor a Deus eu analiso, eu olho internamente o meu ser e subjugo todos os dias debaixo do senhorio de Cristo a minha vida cristã, colocando os meus desejos, os meus pecados, aquilo que sou, aquilo que me machuca, aquilo que quebra a lei de Deus. Eu tenho que gerar no meu interior a lei de Deus, como diz o salmista, que ele guardou a lei de Deus no coração para não pecar contra Deus. Então, essa questão que Schaeffer fala sobre internalizar a vida cristã, é viver a vida cristã de maneira digna, lutando contra a cobiça, que é o clímax daquilo que nos faz pecar e romper a vontade de Deus. Ele diz, a verdade é que nós quebramos este último mandamento, o de não cobiçar, antes de quebrarmos qualquer outro. Antes de quebrar qualquer outro mandamento, eu estou quebrando o que? O 10º. Estou cobiçando, estou desejando, de maneira arbitrária, vergonhosa, pecaminosa. Toda vez que quebramos um dos outros mandamentos de Deus, significa que já quebramos este antes, cobiçando algo. Significa igualmente que toda vez que quebramos um dos outros mandamentos, quebramos o último também. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, no versículo 7 ao 9, ele diz, né? Paulo estabelece com bastante clareza que este foi o mandamento que lhe deu a noção de que era pecador. E ele usa um formato homilético de pergunta e resposta. E ele diz, que diremos, pois? É a lei pecado? Ele diz, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Paulo só tem consciência do pecado no capítulo 7, quando ele está falando sobre a natureza pecaminosa e a lei de Deus que é santa, através da ordem divina de não pecar. Se estabelece a verdade, se estabelece a vontade divina, e essa vontade divina, quando ela é quebrada por causa de uma cobiça, de um ídolo interno, né, de uma quebra de um mandamento primário, que é adorar a Deus sobre todas as coisas, o não cobiçar, desperta em mim algo que havia já, talvez oculto. E o texto diz que, sobrevindo esse preceito, revive o pecado. E ali, revindo o pecado, vem também a morte, pois o salário do pecado é a morte. A cobiça é o lado negativo dos mandamentos positivos. Amarás, olha só o texto de Mateus, Jesus dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor é interno, também não é uma regra externa. Pode haver manifestações externas do amor, mas ele sempre será interno. Posso tomar listas de regras preparadas pelos homens. Posso dar aparência de que as cumpro, sem que para fazê-lo meu coração seja humilhado. Franz Schaeffer diz: mas quando sou atingido pelo aspecto interior dos 10 mandamentos, quando sou alcançado pelo aspecto interno da lei do amor, se ouço ainda que pobremente a direção dada pelo Espírito Santo, não poderei mais sentir orgulho. Sinto-me então impulsionado a cair de joelhos, quebrantado. Isso significa que qualquer desejo é cobiça? E, portanto, é pecaminoso? Não, nem todo desejo é pecaminoso. A Bíblia ensina claramente que a coisa não é assim. Nem todo desejo é pecaminoso. Pode-se então perguntar, quando é que o desejo propriamente dito passa a ser cobiça? Quando que o desejo ele quebra, ele transcende essa muralha? Quando? O desejo torna-se pecado, responde Schaeffer, quando deixa de incluir o amor a Deus, aos nossos semelhantes. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus ele vai mostrar disso que a Deus o amor e ao meu semelhante. Então, quando Schaeffer ele fala no capítulo A Lei do Amor, ele está resumindo este capítulo, que é uma introdução a todo o restante do livro. Ele diz assim, primeiro, estou terminando. Primeiro, a vida espiritual autêntica. A verdadeira vida cristã não significa apenas que nascemos de novo. Segundo, a vida espiritual autêntica não consiste propriamente no desejo de livrar-nos da carga de tabus, para vivermos a vida mais fácil e mais frouxa. Então a gente estabelece regras e diz essas regras não são importantes. Aliás, Deus estabelece regras e elas não são tão importantes. Portanto, eu sou salvo, estou na igreja, eu vivo de qualquer forma. Ele diz não. Ele diz, nosso desejo deve ser nosso desejo deve ser de uma vida mais profunda. E quando começo a pensar nisso, a Bíblia me apresenta um conjunto global de mandamentos, que é a lei do amor. Terceiro, Schaeffer diz, a vida espiritual autêntica, a verdadeira vida cristã não é apenas externa, mas ela é interna. Não é cobiçar em prejuízo de Deus e dos homens. E em quarto lugar ele diz, a vida espiritual autêntica é muito mais. É o positivo, realidade interior positiva, realidade exterior positiva resultante daquela que é interior, que é a salvação, a justificação. A realidade interior deve ser positiva e não negativa. Então, fluindo da realidade interna positiva, deve surgir sua manifestação exterior, que é o amor. E ele diz, quando falo de vida cristã ou da libertação dos laços do pecado ou da vida espiritual autêntica, os 4 pontos acima enunciados constituem aquilo que a Bíblia diz que nós devemos pretender em nossas vidas. Menos que isso é menosprezar Deus, é menosprezar aquele que criou o mundo, é menosprezar aquele que morreu na cruz. Schaeffer é categórico que quando nós menosprezamos esses pontos que acabamos de falar nas aulas, nós menosprezamos aquele que morreu por nós na cruz. Isto é o que precisamos ter em mente, queridos. Começando esse estudo tendo isso em mente. Do contrário, não vale a pena começar a falar de liberdade vivencial, de uma liberdade vivencial a partir dos laços do pecado ou de uma realidade pecaminosa. Nós temos que falar a partir de uma verdadeira espiritualidade que é de um novo nascimento. Tá bom? Deus abençoe, que você possa ter no seu coração desejo de aprender um pouquinho mais sobre Franz Schaeffer. Há muito material dele. Vou separar algumas coisas para vocês, porque eu tenho certeza que você vai ser impactado. Mesmo na época dele, ele produziu muita coisa relacionada à espiritualidade e à vida cristã. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus, viu? Que essas videoaulas, que esse material que eu separei, desde o módulo 1,
possa trazer a você um pouco mais de interesse pela espiritualidade e a formação espiritual. Até breve.